Olá, boa noite, como vai? Tudo bem? Eu sei que aí no Brasil é domingo, 8 horas da noite, mas aqui em Orlando é sábado, às 10:30 da manhã. E hoje, deixa eu falar para vocês, nós acordamos com a temperatura 13 graus Celsius. Ai, que delícia! Um dia ensolarado, eu tô aqui olhando para a vista do meu escritório. Hoje eu estou gravando esse vídeo sozinho, porque o meu filmmaker, o Danny, está em Nova York, olha que chiquérrimo, né? Em Nova York, trabalhando, filmando lá naquele frio, e ele não pôde vir fazer esse Renato Responde comigo. E nós, acabou todos os Renatos Respondes que nós tínhamos gravado, e agora eu estou gravando esse daqui sozinho, no meu escritório, então você me perdoe se a qualidade não vai ser muito boa, mas é assim que vai ser, tá bom? Melhor do que se eu estivesse filmando com a minha mão aí na rua. Então vamos lá, depois da vinheta a gente começa. Antes de eu começar, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Olha só o que eu ganhei de presente da minha cliente Laís e do Alan. É uma xícara, é um jogo de xícara da Tânia Bulhões. Tânia Bulhões, isso mesmo. Ela é, não sei se você consegue ver aqui, deixa eu fazer assim, senão o café cai. Ela são uns macaquinhos numas árvores, assim, coisa mais linda. E como eu adoro café, inclusive, meu irmão falou pra mim, você precisa fazer clareamento nos dentes e tal. E quando eu já fiz acho que umas 2 vezes na minha vida, e toda vez que eu faço, o dentista fala assim, você não pode tomar café, nem tomar vinho por 15 dias. Eu morro, tomar café de canudinho. Não, tá bom assim, ó. Né? Tá bom, daqui a pouco eu faço um assim, ou eu faço um em casa, mas vai ter que tomar café, sem café eu não fico. Vamos lá ligar essas perguntas aqui, eu tô com o meu segundo telefone aqui. Aqui, abri. Então vamos lá. Primeira pergunta, eu não posso colocar muito longe, porque daí eu não enxergo, né? Aí eu tenho que usar o meu óculos. E o óculos dá reflexo, olha só. Você tá vendo a vista lá? Que bonita. É bonita a vista? Mas então eu vou tentar fazer sem óculos. Vamos lá. Então a primeira pergunta da Valéria. Vamos lá, Valéria, qual é a sua dúvida? Renato, é permitido legalmente transformar a garagem em uma casa de hóspedes? What? As garagens que você mostra são tão espaçosas que isso despertou minha curiosidade. Caso seja permitido, é possível alugar o espaço? O quê? Fazer uma garagem, virar um quarto e aí alugar Airbnb? Olha, vamos lá. Legalmente, se nós formos ver as regras da prefeitura, você pode transformar uma garagem, inclusive alguns flips, a pessoa faz uma suíte primária lá na garagem. Você tem que fazer alguns ajustes, você tem que tirar a porta da garagem, você tem que fechar com parede e você tem que colocar uma baita de uma janela lá. Por quê? Em primeiro lugar, porque a prefeitura diz que precisa ter uma saída de escape, né? Por exemplo, se pegar fogo lá dentro da casa, a pessoa tem que poder abrir a janela e pular para fora do imóvel, da propriedade ou do prédio. Então teria que colocar uma janela. Se você quiser, como algumas pessoas fazem, elas fecham a garagem, colocam um drywall ali na frente da porta da garagem. Fica escuro lá dentro, serve como sala de cinema, quarto, etc e tal. Para você alugar, você precisaria construir um banheiro lá. Para construir um banheiro na garagem, é possível, mas nós precisamos achar o esgoto do lado de fora, quebrar o radier ou o slab da garagem para fazer o esgoto conectar com o esgoto da casa. Pode ser que a garagem seja do lado direito e o esgoto todo da casa do lado esquerdo, aí tem que quebrar o quintal inteirinho para fazer essa conexão. Não dá para conectar com os banheiros de dentro de casa, porque daí a gente teria que quebrar a casa inteira por dentro e vai ficar uma fortuna. E
depois trazer a água quente e a água fria pelo ático. Agora, se a casa for de 2 andares, a gente tem que tirar o drywall do teto, fazer esses canos de água quente e fria para passarem para ir para a garagem. Mas tem que ter uma janela. E se você for alugar, teria que ter uma porta também. Muitas pessoas fazem sem autorização da prefeitura, fazem sala de cinema, etc e tal. Mas, depois na hora de vender a casa, talvez você tenha que destransformar essa garagem e fazer ela virar garagem. Uma outra coisa que é ruim, como em Orlando chove muito, você vai ter que parar seu carro na driveway e depois as compras, crianças, tal, e na chuva até a porta de entrada da casa. O que acontece também nos apartamentos que não tem garagem, né? Que a maioria dos apartamentos aqui não tem garagem e as pessoas param e tem que ir na chuva mesmo. Mas se você quer alugar um quarto, etc e tal, compra uma casa maior. Compra uma casa maior e compra uma casa, essas casas que vendem que tem a suíte da sogra, que eles falam, acho um nome horrível, né? Suíte da sogra. Por que não suíte do sogro? Né? Tudo bem, mas suíte da sogra que já tem banheiro, mini cozinha e tal, e aí você faz. É melhor do que transformar a garagem, tá certo? Vamos lá. A segunda pergunta é da Jéssica. Renato, gostaria de saber sobre a parte elétrica. Por que quase não vejo postes de iluminação, eletricidade como no Brasil? Como funciona a distribuição de energia aí? Há iluminação pública como no Brasil? Sim, Jéssica, existe iluminação pública como no Brasil. Nos condomínios e bairros construídos depois de 1970, a parte elétrica é toda subterrânea. Ela é toda por baixo das ruas. Primeiro porque, por causa das tempestades e dos furacões, não cai árvores nessa rede elétrica. E os bairros que têm tudo embutido, além de serem muito mais bonitos, né, eles têm chances mínimas de ficar sem luz numa tempestade, num furacão. Lá em Downtown Orlando, na casa que eu morava, que era de 1947, era tudo poste de luz. Por sorte, eu morei uns 10 anos lá, por 8 anos nunca teve nenhum furacão, e eu passei por 2 furacões lá e não fiquei sem luz, porque não caiu árvore nenhuma nos postes e não estragou os fios, né? Então, eu acho que é por isso. Existe iluminação pública, por exemplo, aqui no bairro tem postes com luz, mas não é como no Brasil, que a cada 50 metros tem um poste e uma luz. Lógico, nas rodovias tem, mas dentro do bairro aqui tem um, depois 100 metros tem outro. É até um pouco escuro. Por isso que eu tenho medo de andar à noite com os cachorros. Eu não ando. Jamais eu ando com os cachorros à noite, porque é escuro e aqui tem urso. Então, assim, é lógico, os cachorros vão latir, ele vai correr. Mas eu não vou dar chance pro azar, né? Se um urso vier, eu grudo nele, eu saio rolando com ele, ele me mata, mas ele não mata os meus cachorros. Solta os cachorros saem correndo. Mas para isso não acontecer, porque também a última pessoa que foi atacada por um urso aqui faz mais de 35 anos, que eles realmente não são agressivos e eles evitam a confrontação com humanos. Então ele olha para você, ele já sai andando e vai embora. Mas não vou dar a chance pro azar, né? Então, mas é isso, tem sim, tem poste, tem todas essas coisas. Pergunta número 3. Renato, além dos filhos de 4 patas, você e o Alex pretendem adotar uma criança? A pergunta foi feita pela Sandra. Olha, Sandra, quando eu cheguei aos Estados Unidos, que eu tinha 39 anos, eu queria adotar. Mas, uma coisa que vocês não sabem, né? O Alex, alguns sabem. Se você lê o blog lá, o Alex é meu segundo esposo aqui nos Estados Unidos. Eu me casei com o Robert e nós ficamos casados 6 anos. Ficamos num total de 8 anos juntos, mas eu não achava que ele era uma pessoa que poderia, assim, ter crianças. Não achava que ele tinha estrutura
para poder adotar crianças. Então, nós só adotamos filhos de 4 patas. Mas ele é uma excelente pessoa, nós somos amigos, inclusive ele frequenta a minha casa, quando tem festas ele vem. Antigamente ele vinha ficar com os cachorros quando nós íamos viajar, o Alex conversa com ele, eles não são amigos, mas eles conversam, ele vem de vez em quando tomar café, o Alex senta, a gente conversa, não tem problema nenhum. Nós vamos às vezes jantar fora, ele já convidou a gente para jantar fora e a gente vai jantar, então é um relacionamento super amigável. Eu sou amigo dele, ele é meu amigo também. Se qualquer coisa que eu precisar, eu posso ligar para ele de madrugada, ele levanta e ele vem aqui e ele ajuda. O casamento não deu certo, realmente ele tem umas questões que ele precisa arrumar, e ele falou uma vez para mim assim, eu não fui um bom marido, mas eu vou ser um bom amigo. E ele é um bom amigo, eu gosto muito dele. E agora, eu e o Alex, eu já tenho 54 anos e o Alex tem 55 anos, eu acho que já passou do tempo. Eu acho que a pessoa tem que ter filhos até 40 anos. Por exemplo, se eu pegar uma criança agora, quando ela tiver 12 anos, eu vou ter 65 anos. Eu não tenho mais energia para uma criança. Uma criança tem bastante energia. Vai querer sair, vai querer passear. Eu nem tenho tempo, para falar a verdade. Eu nem tenho tempo. E criança precisa ser bem cuidada, precisa gastar tempo, precisa... Não pode deixar uma criança só com telefone, com babá, entendeu? E viver sua vida. Se você trabalha como eu trabalho pelo menos 70 horas por semana, 70 horas por semana, pelo menos. Não tem como... A criança vai na escola e nas férias, né? O que você faz? Uma criança sozinha aqui o dia inteiro, não dá, não tem estrutura. Então, pra gente não dá mais, né? E eu quero daqui uns 10 anos realmente diminuir a minha carga horária de 70 para 30 horas, 20 horas por semana no máximo. Eu quero também viver um pouco mais, cuidar da minha casa, cuidar das plantas, dos cachorros, de novos cachorros. Eu quero ter galinha, eu quero ter um cabritinho. O Alex quer viajar. Então, assim, eu acho que pra gente já passou, né? Passou do tempo, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, última pergunta da noite. Renato, o que seria considerado um bom investimento imobiliário em Orlando? Por exemplo, um imóvel na faixa X, com 3 ou 4 dormitórios e tantos banheiros, que pudesse ser alugado por X. Você poderia dar um exemplo prático? Sim. Olha, antigamente eu digo assim, há uns 3 anos atrás, os apartamentos eles estavam dando 6%, 7% de lucro líquido por ano. Era um bom investimento. Hoje, eu ainda considero um bom investimento, porque eles valorizam, tá? Então, eu acho que hoje o retorno é 4,5%, 5% por causa das parcelas de condomínio, porque antigamente os condomínios eram 250, 200 dólares, e hoje é 450, 500 dólares, por 2 motivos. Acho que eu já falei isso aqui no canal. Primeiro é por causa das seguradoras e por causa do governador, o DeSantis. Então, assim, antigamente, eu moro aqui por 16 anos. Por mais ou menos uns 8 anos, 10 anos, não teve nenhum furacão. E nos últimos 6 anos, nós temos um furacão por ano ou 2. E metade das seguradoras saiu dos Estados Unidos. Nós tivemos uma chuva de granizo, que nem outro dia um cliente falou chuva de granito. Já imaginou se granito caísse do céu? Gente, ia ser um desastre. Mas outro dia, 2 anos atrás, nós tivemos uma chuva de granizo que danificou o nosso telhado. E a seguradora pagou um telhado novo para nós de 39 mil dólares. E aqui no bairro, 70% das casas trocaram os telhados. Então imagina a paulada que essas seguradoras tiveram. Embora, né, elas ganham bastante dinheiro,
mas eu acho que não, eles têm um lucro que eles querem ter, então metade das seguradoras saíram fora. As que ficaram, dobraram, então o seguro aumentou. O nosso seguro era $4.000 por ano, agora passou para $6.000 por ano. E os seguros dos condomínios estão um absurdo. Tem um condomínio que a gente vende aqui para investidores, nós já vendemos 4 apartamentos esse ano lá, à vista. O seguro lá é $20.000 por mês. Você acredita? Um condomínio pagar $20.000 por mês e não tem mais barato do que isso. Então, e a segunda coisa que eu falei do governador é que ele lançou uma lei que eu acho muito certa, eu acho que ele está totalmente certo, que os condomínios têm que ter um fundo de reserva gigantesco, que é para não ficar botando a mão no bolso dos proprietários toda hora e assim pegar de surpresa. Então, por exemplo, precisa trocar a tubulação do condomínio, aí o condomínio não tem dinheiro, manda lá uma carta dizendo que cada morador tem que dar $2.000. E assim, é uma surpresa que muita gente não tem, né? Ou, por exemplo, precisa trocar o asfalto do condomínio, do apartamento. Vai custar $100.000, cada morador vai ter que dar X. Então, para que isso não acontecesse, foi criada essa lei. Então, os condomínios pegaram e viram quanto é que eles têm que ter, dividiram pelo número de anos, pelo número de meses, pelo número de proprietários e passou esse valor para os proprietários. Então, essas taxas de condomínio que eram $250 passaram para $500. Então, diminuiu bastante o rendimento e o lucro anual dos proprietários. No momento, o que eu acho que é muito bom, eu acho que essas casas novas que estão sendo vendidas na área da Grande Orlando e em cidades um pouco mais afastadas, que não tem condomínio, são a melhor opção, porque elas estão dando 9% de lucro bruto por ano, 7,5% de lucro líquido por ano. Então, por exemplo, essas cidades como Ocala, Citrus Springs e outras que têm essas casas de 250 mil, 3 quartos, 2 banheiros, 300 mil, 4 quartos, 2 banheiros, elas alugam por 1.800, 1.900, 2.000, 2.200 e não tem condomínio. Então você vai pagar 1% ou 1,2% de IPTU por ano, dividido em 12 parcelas. Você vai pagar o seguro, que deve ser $1.000 por ano, $1.500 por ano, dividido em 12 parcelas, 100 por mês, e o resto é teu, né? Então, assim, dá muito mais do que um apartamento hoje. Mas o apartamento também valoriza, né? É uma maneira de tirar o dinheiro do Brasil para aqueles que estão com medo da administração. As casas também valorizam, especialmente essa área de Ocala. Elas, há uns 3 meses atrás, eu olhei e tinha 700 casas à venda. E eu olhei antes de ontem, para falar a verdade, e só tem 450 casas à venda. Então, em 3 meses, vendeu 250 casas novas. E eu fiz uma busca no sistema dos corretores, foram vendidas 500 casas nos últimos 180 dias. Então, eles estão vendendo 1.000 casas por ano. 1.000 casas por ano numa cidade como Ocala, numa região como Ocala, vai fazer com que o condado e a prefeitura construa escolas, e uma escola construída zerinho, ela vai construir escolas, vai construir hospitais, bombeiros, shoppings, malls, praças, parques, e essas casas que custam hoje 250, 300 mil, em 3 a 4 anos, elas vão custar 350, 400 mil. Então, eu acho que a bola da vez é essa. A bola da vez é essa. Comprar essas casas, mantê-las aí por 4 anos alugado, você pode tirar aí na hora de vender 100 mil acima do que você pagou, mais o aluguel que você coletou por todos esses anos. É lógico, daí compra e vende e compra o quê? É essa coisa, né? Compra o quê? Tem que achar uma nova área com uma nova perspectiva como essa. Agora, por exemplo, se você comprar só uma, você mesmo pode administrar. Você pega contato
dos brasileiros que são bons profissionais aqui do WhatsApp, ar-condicionado, e se o inquilino ligar para você, que as chances são mínimas, tá com esse problema, você pega o WhatsApp e manda, esse pessoal vai lá, conserta e você paga. Agora, você pode também contratar um administrador que vai cobrar 10% do valor. Então, numa casa que você aluga por 2.200, você ia ficar com 1.900, você tira mais 200, você vai ficar com 1.700. Mesmo assim, ainda é muito bom. E ele administra para você, e como a casa é nova, a probabilidade dela dar problema é quase zero, em pelo menos 5 anos. Depois vai começar, talvez dê um problema. É lógico que a gente nunca sabe, né? Eu reformei um apartamento para alugar, botei 2 máquinas, uma máquina de lavar e uma máquina de secar novinha, deu 3 meses a secadora pifou, tive que comprar outra. Não teve conserto, não teve garantia, não sei por que não teve garantia. Acho que a gente pagou tão barato porque não tinha garantia. E aí a lei de Murphy, né? Quando você não tem garantia, é aí que ela quebra. Se você tivesse garantia, ela não quebrava. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Desculpa se esse vídeo ficou um pouco longo, eu falei muito, mas eu vejo vocês na quinta-feira que vem, tá? Na quinta-feira que vem nós vamos mostrar um apartamento aqui no Springs, que uma cliente pediu para que eu tentasse vender para eles. É aqui naquele condomínio que tem aquela piscina natural. É um apartamento de 1 quarto, que eles transformaram para 2 quartos e que está no mercado baratíssimo. O condomínio lá é alto, mas é o estilo de vida, é o clube, é a piscina natural, são os cavalos e etc e tal, certo? Vale a pena assistir. Eu vejo vocês na quinta-feira. Tenha uma ótima semana de trabalho, tá bom? Tchau, tchau.